Você já parou para pensar no impacto das suas atitudes? Pequenos gestos, palavras e escolhas diárias podem mudar não apenas a sua vida, mas também a vida de quem está ao seu redor. A questão é, será que estamos agindo de forma a transformar o mundo para melhor ou estamos apenas seguindo o fluxo? A verdade é que não são os mais ricos, os mais influentes ou os mais poderosos que fazem a diferença no reino de Deus. São aqueles que vivem com propósito, com humildade e com um coração voltado para Ele. A Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres comuns que, por meio de suas atitudes, tocaram o coração de Deus e marcaram a história. Davi, antes de ser rei, era apenas um jovem pastor. José, antes de governar o Egito, foi um escravo e prisioneiro. Daniel, antes de se tornar conselheiro dos reis, foi um jovem exilado. O que essas histórias têm em comum? O fato de que suas atitudes determinaram o rumo de suas vidas. Eles não eram perfeitos, mas eram fiéis. E essa fidelidade os levou a mudar o mundo ao seu redor. Mas e quanto a nós? Como podemos viver de forma a agradar a Deus e causar um impacto real? Em meio a um mundo caótico, onde valores estão distorcidos e princípios são relativizados, como manter uma postura íntegra? Muitas vezes, somos levados a acreditar que para fazer a diferença, precisamos de grandes feitos. Mas Deus se agrada dos pequenos gestos feitos com um coração sincero. A humildade, a justiça, a generosidade, a fidelidade, todas essas atitudes moldam não apenas nosso caráter, mas também o ambiente ao nosso redor. Talvez você pense, mas eu sou apenas uma pessoa, o que eu posso fazer? O próprio Jesus nos ensinou que o reino de Deus é como um grão de mostarda, pequeno no início, mas capaz de crescer e transformar tudo ao seu redor. Mateus 13, 31, 32. A transformação começa em você. Suas palavras podem curar ou ferir, suas escolhas podem edificar ou destruir, sua fé pode influenciar aqueles que ainda não conhecem a Deus. Cada atitude sua tem um peso eterno. Neste vídeo, vamos explorar as atitudes que realmente fazem a diferença. Não aquelas superficiais que impressionam os homens, mas aquelas que agradam a Deus. Atitudes que moldam nosso caráter, fortalecem nossa fé e nos tornam verdadeiros instrumentos do reino. Prepare-se para uma jornada de aprendizado que pode mudar sua forma de enxergar a vida. E o último ensinamento que vamos compartilhar é, sem dúvida, o mais transformador de todos. Desde os tempos mais antigos, a humanidade busca formas de se conectar com Deus. Sacrifícios foram oferecidos, templos erguidos, rituais seguidos à risca. Mas será que Deus está interessado apenas em formalidades? A verdade é que agradá-lo vai muito além do que fazemos externamente. Envolve quem nos tornamos internamente. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. 1 Samuel 16, 7. O que isso significa na prática? Significa que Deus não se impressiona com performances religiosas vazias. Ele busca um coração sincero, uma vida que reflete a sua presença. A Bíblia está repleta de histórias de pessoas que tocaram o coração de Deus. Davi, um simples pastor de ovelhas, foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Atos 13, 22. Não porque fosse perfeito, mas porque reconhecia suas falhas e se rendia ao Senhor. Maria, mãe de Jesus, foi escolhida para uma missão grandiosa porque tinha um coração submisso e disposto a obedecer. E que dizer do profeta Samuel? Quando menino, aprendeu a ouvir a voz de Deus e a segui-lo com fidelidade. O que esses exemplos têm em comum? Uma vida de entrega, não de aparências. Mas, em meio ao turbilhão da vida moderna, como podemos viver dessa forma? Vivemos em uma sociedade que nos pressiona a ter sucesso, reconhecimento e controle sobre tudo.
Agradar a Deus pode parecer algo abstrato, mas, na verdade, é algo prático. Envolve nossas escolhas diárias, como tratamos os outros, como lidamos com desafios, como mantemos a fé em tempos difíceis. Não se trata de ser perfeito, mas de caminhar em direção a Ele todos os dias. Como Jesus disse, aquele que me ama guardará a minha palavra. João 14:23. Imagine alguém que decide colocar esse princípio em prática. No trabalho, em vez de agir com egoísmo, escolhe servir aos colegas com amor. Em casa, troca as palavras ásperas por gestos de compreensão. Na vida espiritual, prioriza um tempo diário para buscar a Deus. Pequenas mudanças que, no final, fazem uma grande diferença. Porque agradar a Deus não está apenas nos grandes gestos, mas no cotidiano, nos bastidores, quando ninguém está olhando. É uma jornada que transforma quem somos, e essa transformação impacta todos ao nosso redor. O mais interessante é que quando buscamos agradar a Deus, Ele mesmo nos capacita. Não é sobre esforço humano, mas sobre permitir que o Espírito Santo trabalhe em nós. O apóstolo Paulo escreveu: é Deus quem efetua em vós tanto o querer, enquanto o realizar segundo a sua boa vontade. Filipenses 2:13. Deus não apenas deseja que nos aproximemos dele, mas nos dá os meios para isso. Ele molda nosso caráter, nos ensina a amar, nos dá forças para perdoar e nos ajuda a permanecer firmes. No fundo, agradar a Deus não é sobre regras, mas sobre relacionamento. Não é sobre o que fazemos por obrigação, mas sobre um amor que nos transforma de dentro para fora. Quem já experimentou essa entrega sabe. Há uma paz que o mundo não pode oferecer, uma alegria que não depende de circunstâncias, uma liberdade que vem de saber que se está no caminho certo. E esse caminho sempre começa na humildade, o reconhecimento de que sem Ele nada podemos fazer. Afinal, se até Jesus, o próprio Filho de Deus, escolheu se humilhar para cumprir a vontade do Pai, quem somos nós para agir de maneira diferente? Filipenses 2:5-7 nos lembra que Ele esvaziou-se a si mesmo tomando a forma de servo. A humildade é a chave para uma vida que agrada a Deus. Mas o que significa ser humilde de verdade? Como essa atitude pode mudar a maneira como vivemos e nos relacionamos? Vivemos em uma era de autopromoção. Redes sociais, status, reconhecimento, tudo parece girar em torno de ser visto e admirado. Mas será que é nisso que Deus se agrada? Enquanto o mundo ensina que ser grande é estar no topo, a Bíblia nos mostra que a verdadeira grandeza está em descer, em servir, em reconhecer que sem Deus nada podemos fazer. O Senhor sustenta os humildes, mas lança por terra os ímpios. Salmo 147:6. A humildade verdadeira não se trata de falsa modéstia ou baixa autoestima, mas de um coração que compreende seu lugar diante do Criador. Davi é um dos maiores exemplos dessa humildade. Mesmo quando já era rei, ele nunca se esqueceu de quem o colocou ali. Ao ser confrontado por seu pecado, em vez de se justificar, rasgou seu coração diante de Deus e clamou: o sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Salmo 51:17. Davi entendeu que sua posição não significava nada se seu coração estivesse distante de Deus. E é exatamente isso que muitas pessoas não percebem. O maior perigo da soberba é que ela nos afasta da dependência de Deus. A vaidade é uma armadilha sorrateira. Ela nos faz acreditar que somos maiores do que realmente somos, que nosso valor está em títulos, posses ou habilidades. Mas tudo isso é passageiro. Como castelos de areia que se desmancham ao menor toque da maré, assim é a vida construída sobre o orgulho. Quem nunca conheceu alguém que, em busca de reconhecimento, perdeu sua paz?
Jesus nos alertou sobre isso. Todo aquele que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Lucas 14:11. O problema do orgulho não é apenas que ele nos distancia de Deus, mas também que nos torna vulneráveis a quedas dolorosas. Pense em um jardineiro cuidando de uma planta rara. Ele não se preocupa em ser visto ou elogiado. Sua alegria está no crescimento da planta. Assim é o coração humilde. Ele não busca holofotes, mas frutifica de maneira genuína. No dia a humildade se manifesta em atitudes simples. Reconhecer um erro sem se justificar. Pedir ajuda sem medo de parecer fraco. Tratar bem quem não pode oferecer nada em troca. Um líder humilde não precisa gritar para ser ouvido, pois sua conduta inspira respeito. Um pai humilde não teme admitir suas falhas diante dos filhos, pois sabe que isso ensina mais do que palavras. Mas se há um exemplo supremo de humildade, esse exemplo é Jesus. Sendo Deus, ele poderia ter vindo ao mundo em glória, exigindo adoração. Mas escolheu nascer em uma manjedoura, andar entre os pobres, lavar os pés dos discípulos e se entregar por amor. Filipenses 2:5-7 descreve essa entrega. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. A humildade de Cristo nos ensina que servir é um privilégio, não um rebaixamento. Ser humilde diante de Deus significa abrir mão da necessidade de impressionar. É ter a coragem de viver sem máscaras, sem medo de parecer pequeno aos olhos dos homens. É entender que tudo o que temos vem dele e que, no final, o que realmente importa não são os títulos, mas o caráter. É por isso que os humildes encontram descanso, não carregam o peso de precisar provar nada para ninguém. Os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Mateus 20:16. A humildade verdadeira não nos enfraquece. Pelo contrário, nos fortalece, nos aproxima de Deus e nos dá paz. Se Jesus, sendo o Rei dos Reis, escolheu o caminho da humildade, quem somos nós para agir de forma diferente? No fundo, a humildade não é apenas uma virtude, mas um fundamento para tudo o que agrada a Deus. Afinal, só quem é humilde consegue buscar a justiça, pois reconhece que sem Deus nada pode fazer. Mas o que significa buscar a justiça de Deus no mundo em que vivemos? O mundo está cheio de injustiças. Vemos corrupção, desigualdade e opressão por todos os lados. E, diante desse cenário, muitos se perguntam: onde está Deus? Mas a verdadeira pergunta deveria ser: onde estão aqueles que foram chamados para refletir a justiça de Deus? Em Isaías 1:17, ele nos ordena: aprendei a fazer o bem, praticai a justiça, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Deus sempre se preocupou com os fracos, os esquecidos, os marginalizados, mas ele não age sozinho. Ele chama pessoas para serem suas mãos e pés no mundo. A justiça de Deus não é como a justiça dos homens. Muitas vezes, nossa visão de justiça está ligada à vingança, ao desejo de ver o culpado punido. Mas a justiça divina tem um propósito maior: restaurar, curar e trazer redenção. Daniel é um grande exemplo de alguém que permaneceu íntegro em meio à corrupção. Mesmo exilado na Babilônia, cercado por um sistema que não reverenciava a Deus, ele se manteve fiel. Quando um decreto proibiu a oração a qualquer outro deus além do rei, Daniel não recuou. Continuou orando, sabendo que isso poderia custar sua vida. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, onde as janelas do seu quarto davam para Jerusalém. E 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como de costume. Daniel 6:10.
Sua busca pela justiça não estava baseada no medo, mas na fé. No dia a dia, buscar a justiça de Deus significa escolher o certo, mesmo quando ninguém está vendo. Ser honesto no trabalho, mesmo que os outros trapaceiem. Defender alguém injustiçado, mesmo que isso nos traga problemas. Falar a verdade, mesmo quando o silêncio parecer mais seguro. Pequenos atos de justiça podem transformar vidas. Um professor que se recusa a favorecer alunos desonestos, um empresário que trata seus funcionários com dignidade, um jovem que escolhe não mentir para levar vantagem. Esses são exemplos práticos de como a justiça de Deus se manifesta. Miqueias 6:8 nos lembra do que realmente importa. Ele te declarou: ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Deus não está pedindo algo impossível. Ele nos chama a viver com retidão, a ser luz onde há trevas. Ser justo não significa apenas apontar erros nos outros, mas viver de maneira que nossa própria vida seja um testemunho. A maior pregação não está nas palavras, mas nas ações. Mas buscar a justiça não é fácil. Vivemos em um mundo que recompensa a esperteza, a manipulação e o egoísmo. Ser justo pode significar perdas, rejeição ou até perseguição. Jesus sabia disso quando disse: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mateus 5:6. Isso significa que Deus recompensa aqueles que não se conformam com o erro, aqueles que escolhem a verdade, mesmo quando isso lhes custa algo. No fim, a justiça sempre prevalece, porque Deus é justo. O exemplo de Jesus é o maior de todos. Ele defendeu os fracos, enfrentou os religiosos hipócritas e nunca se curvou diante da injustiça. Ele nos mostrou que a justiça não é apenas um conceito, mas uma prática diária. Quando vemos alguém sofrendo, temos duas opções: ignorar ou agir. Deus nos chama para agir. Não podemos mudar todo o mundo, mas podemos mudar o mundo de alguém. Um ato de justiça, por menor que pareça, tem um impacto eterno. Mas, e quando a injustiça nos atinge diretamente? Quando somos feridos, traídos ou prejudicados? Qual deve ser nossa resposta? Jesus nos ensina que há um caminho ainda mais difícil, mas também o mais libertador: o caminho do perdão. Como perdoar alguém que nos machucou profundamente? Poucas coisas são tão difíceis quanto perdoar. Quando alguém nos fere, nossa primeira reação é erguer barreiras, proteger nosso coração e alimentar o desejo de justiça própria. Mas, será que segurar essa mágoa realmente nos fortalece? A Bíblia nos ensina que o perdão não é um favor ao outro, mas uma libertação para nós mesmos. Jesus, ao ser crucificado em meio à dor e humilhação, clamou: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Se ele, inocente, foi capaz de perdoar aqueles que o traíram, o que nos impede de fazer o mesmo? Perdoar não significa esquecer o que aconteceu ou minimizar a dor. Significa escolher não carregar mais o peso da ofensa. A mágoa é como uma corrente invisível que nos mantém presos ao passado, impedindo-nos de seguir em frente. Pedro, certa vez, perguntou a Jesus quantas vezes deveria perdoar. E Jesus respondeu: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Mateus 18:22. Isso significa que o perdão não deve ser contado, mas vivido como um estilo de vida. Não é um ato único, mas uma decisão contínua de não deixar a amargura governar nosso coração. A falta de perdão destrói relacionamentos, famílias e até nossa saúde emocional e física. Estudos mostram que guardar rancor aumenta o estresse, a ansiedade e até a pressão arterial. Deus já sabia disso quando nos instruiu a perdoar. Perdoar não é ignorar a justiça,
mas confiar que Deus é o juiz supremo. Minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Romanos 12, 19. Quando soltamos a necessidade de retribuir o mal, deixamos que Deus cuide do que é certo. Mas como perdoar quando a dor ainda é forte? Primeiro, reconhecendo que não conseguimos fazer isso sozinhos, precisamos da graça de Deus. Segundo, escolhendo olhar para a pessoa com os olhos de Cristo, lembrando que também fomos perdoados por Ele. Se Deus, que é santo, perdoou nossas falhas, quem somos nós para negar perdão ao próximo? E terceiro, entendendo que perdoar não significa permitir que o outro continue nos ferindo, mas sim nos libertar emocionalmente da influência daquela dor. Um exemplo prático de perdão pode ser visto na história de José. Vendido como escravo por seus próprios irmãos, ele tinha todos os motivos para odiá-los. No entanto, anos depois, ao reencontrá-los, ele disse: "Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem." Gênesis 50, 20. José entendeu que Deus usou até mesmo a injustiça para cumprir seu plano. O perdão não significa que o que aconteceu foi justo, mas que escolhemos confiar em Deus para trazer propósito à dor. E se o maior impedimento para perdoar for o orgulho, muitas vezes relutamos em perdoar porque não queremos parecer fracos. Mas perdoar não é fraqueza, é força. Exige maturidade, exige fé, exige acreditar que nossa paz vale mais do que nosso desejo de vingança. O verdadeiro perdão não é apenas um presente para quem recebe, mas uma libertação para quem oferece. Quem vive de mágoa se torna prisioneiro do passado, mas quem perdoa encontra liberdade para seguir adiante. Mas há outro desafio ainda mais sutil: a sinceridade. Afinal, de que adianta perdoar por fora, mas continuar guardando ressentimento por dentro? A verdadeira mudança acontece quando aprendemos a viver de forma transparente diante de Deus e das pessoas. Mas será que conseguimos ser realmente sinceros em um mundo cheio de aparências? Vivemos em um mundo de aparências. Redes sociais exibem vidas perfeitas, discursos são cuidadosamente planejados para impressionar, e a hipocrisia se tornou um hábito tão comum que poucos percebem quando estão vivendo uma mentira. Mas Deus não se impressiona com fachadas. Ele olha além das palavras, além das máscaras, diretamente para o coração. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Salmo 139, 1. A sinceridade que agrada a Deus não é apenas sobre dizer a verdade, mas sobre viver uma vida transparente, sem duplicidade, sem medo de ser quem realmente somos diante dele. Jesus fez uma das advertências mais fortes contra a hipocrisia. Ao falar dos fariseus: "Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro cheios de ossos de mortos e de toda impureza." Mateus 23, 27. A hipocrisia não é apenas um pecado externo, é um estado de alma. Ela nos afasta de Deus, porque Ele não se relaciona com máscaras, mas com corações sinceros. Não adianta falar de fé se por dentro há falsidade. Não adianta aparentar santidade se o coração está distante de Deus. A história de Ananias e Safira, em Atos 5, 1, 10, é um alerta sobre os perigos de uma vida de engano. Eles venderam uma propriedade e mentiram sobre o valor que doaram à igreja. O problema não foi o valor em si, mas a tentativa de parecerem mais generosos do que realmente eram. Pedro os confrontou dizendo: "Vocês não mentiram aos homens, mas a Deus." Atos 5:4. Ambos caíram mortos imediatamente. A lição é clara. Deus não se impressiona com gestos externos, mas com a verdade do coração. Ser sincero não é apenas sobre falar a verdade, mas sobre viver de maneira íntegra, sem tentar manipular percepções. Ser sincero também significa admitir nossas falhas.
Muitas vezes queremos parecer espiritualmente fortes, esconder nossas lutas e fingir que estamos sempre bem. Mas a Bíblia nos ensina que Deus se agrada dos que reconhecem suas fraquezas. Davi expressou essa verdade ao dizer: "Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim." Salmo 51:3. Deus não rejeita quem se aproxima dele com sinceridade, mas resiste aos orgulhosos que escondem seus erros. O primeiro passo para a transformação não é a perfeição, mas a honestidade diante de Deus. No dia a dia, a sinceridade pode ser desafiadora. Quantas vezes dizemos "está tudo bem" quando não está? Ou tentamos impressionar os outros em vez de sermos autênticos? A cultura da falsidade nos ensina a mascarar sentimentos, a fingir para sermos aceitos. Mas Deus nos chama para algo diferente. Uma vida onde o que mostramos por fora reflete o que somos por dentro. Em vez de esconder nossas fraquezas, podemos compartilhá-las com quem confiamos e buscar apoio para crescer. Em vez de manipular situações para parecer melhor, podemos escolher a verdade, mesmo que isso nos custe algo no momento. Jesus nos ensinou que a verdadeira sinceridade liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8:32. Viver na verdade é libertador, porque elimina o medo de ser descoberto, a necessidade de manter aparências e a constante preocupação com a opinião alheia. A sinceridade não significa expor tudo para todos, mas viver de forma íntegra, sem enganos. Quem é verdadeiro diante de Deus e das pessoas experimenta paz, porque não precisa carregar o fardo da mentira. Mas há um grande desafio: ser sincero em um mundo onde a verdade nem sempre é bem recebida. Manter-se fiel à verdade exige coragem, porque muitas vezes a sinceridade nos colocará em confronto com as expectativas dos outros. Como manter-se firme na fé quando tudo ao redor nos pressiona a agir de forma diferente? Esse é o próximo passo para agradar a Deus. Viver pela fé em um mundo que frequentemente rejeita a verdade de Deus exige coragem. A cada dia somos pressionados a comprometer nossos valores, a silenciar nossa fé para evitar conflitos, a seguir o que é conveniente em vez do que é certo. Mas a fé verdadeira não se molda às circunstâncias. Ela permanece inabalável, mesmo quando tudo ao redor tenta derrubá-la. Jesus nos alertou: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." João 16:33. Ele nunca prometeu uma caminhada fácil, mas garantiu que não estaríamos sozinhos. Pedro e João enfrentaram essa realidade de maneira ousada. Após curarem um homem coxo e pregarem sobre Jesus, foram presos e levados ao Sinédrio, o conselho religioso mais poderoso da época. Os líderes tentaram intimidá-los, ordenando que nunca mais falassem sobre Cristo. Mas a resposta deles foi firme: "Julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus, obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos." Atos 4:19-20. Mesmo diante da ameaça de prisão e morte, eles permaneceram fiéis. A coragem que vem de Deus não é a ausência de medo, mas a decisão de obedecê-lo acima de qualquer consequência. O profeta Daniel é outro exemplo de fé inabalável. Exilado na Babilônia, ele se recusou a abandonar sua devoção a Deus, mesmo quando isso significava desobedecer a um decreto real. Sabendo que poderia ser lançado na cova dos leões, Daniel continuou orando 3 vezes ao dia, sem medo das consequências. Quando soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, onde as janelas davam para Jerusalém, e 3 vezes ao dia se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Daniel 6:10. A coragem de Daniel não veio da confiança em si mesmo, mas na certeza
de que Deus estava no controle. No dia a dia, manter-se firme na fé pode ser desafiador de outras formas. Pode significar não se conformar com práticas desonestas no trabalho, mesmo que todos ao redor façam isso. Pode significar se recusar a mentir para obter vantagens. Pode ser escolher perdoar quando todos esperam que você guarde rancor. Pequenas decisões de obediência são grandes demonstrações de fé. Quando escolhemos seguir a Deus, mesmo quando isso nos custa algo, estamos provando que nossa fé é mais do que palavras. O mundo nos convida constantemente a abandonar a verdade em troca de aceitação. Mas Jesus disse claramente: quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16:24. O caminho da fé exige renúncia. Não podemos servir a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Em momentos de decisão, sempre teremos que escolher entre a vontade de Deus e a opinião das pessoas. Quem busca agradar a Deus precisa estar disposto a enfrentar resistência, pois a luz sempre incomoda as trevas. Mas como permanecer firme quando tudo ao redor tenta nos derrubar? A resposta está na comunhão com Deus. Quanto mais conhecemos Sua palavra e vivemos em oração, mais fortalecidos estamos para resistir às pressões. A fé não se sustenta sozinha. Ela precisa ser nutrida diariamente. Quando confiamos em Deus de todo o coração, encontramos a coragem para enfrentar qualquer adversidade. O apóstolo Paulo declarou: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. 2 Timóteo 4:7. O verdadeiro vencedor não é o que nunca enfrenta lutas, mas o que permanece firme até o fim. E um dos segredos para essa coragem está em um coração generoso. Porque quem realmente confia em Deus aprende a dar sem medo, sem esperar nada em troca. Mas será que a generosidade vai além do dinheiro? Quando se fala em generosidade, a maioria das pessoas pensa em dinheiro. Mas será que dar algo material é a única forma de ser generoso? A Bíblia nos ensina que a verdadeira generosidade vai muito além de ofertas e doações. Generosidade é um estilo de vida, uma disposição do coração que se manifesta em gestos diários. Deus não olha para o valor do que damos, mas para a intenção com que damos. Jesus observou isso ao ver uma viúva ofertando apenas 2 pequenas moedas e declarou: essa viúva pobre deu mais do que todos os outros. Eles deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que tinha para viver. Marcos 12:43-44. O que impressionou Jesus não foi a quantia, mas a entrega total daquela mulher. Generosidade não é apenas dar o que temos, mas dar quem somos. Dar tempo para ouvir alguém que precisa desabafar. Oferecer palavras de encorajamento para um amigo. Em dificuldade, demonstrar interesse genuíno pelas pessoas ao nosso redor. Muitas vezes, é mais fácil doar dinheiro do que se envolver emocionalmente com alguém. Mas Jesus nos ensina a ir além. Ele curava, ensinava, caminhava ao lado das pessoas, demonstrando que a generosidade verdadeira exige envolvimento e entrega. A generosidade também está no perdão. Perdoar alguém que nos magoou é um dos atos mais difíceis, mas também um dos mais poderosos. Jesus disse: amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem nada esperardes em troca. Lucas 6:35. Perdoar é dar sem esperar retorno. É oferecer misericórdia mesmo quando achamos que o outro não merece. Deus nos perdoou sem exigir pagamento e Ele nos chama a agir da mesma forma com os outros. Um coração generoso não se preocupa com reconhecimento. Muitas vezes fazemos o bem esperando receber algo em troca, seja gratidão, seja prestígio. Mas Jesus nos ensina que a verdadeira generosidade acontece em segredo. Quando você der
Esmola, não saiba a sua mão esquerda o que faz a direita, para que a sua esmola fique em secreto. Mateus 6, 3, 4. O verdadeiro generoso não busca holofotes. Ele faz porque ama, porque entende que tudo o que tem vem de Deus e está apenas devolvendo parte do que recebeu. E quem vive de forma generosa nunca fica sem. Pode parecer contraditório, mas a Bíblia nos garante: cada um dê conforme determinou, em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios 9, 7. Quando damos com alegria, Deus supre nossas necessidades. Isso não significa que seremos ricos materialmente, mas que nunca nos faltará o essencial. A generosidade atrai bênçãos, não porque Deus barganha com quem dá, mas porque um coração generoso está sempre aberto para receber mais. A generosidade também transforma a forma como lidamos com o que temos. Quando entendemos que tudo pertence a Deus, não nos apegamos ao dinheiro, ao status ou às posses. Aprendemos a compartilhar, a repartir, a usar nossos recursos para abençoar outras pessoas. Quem é generoso de coração não precisa de muito para dar, pois entende que até mesmo um simples gesto pode fazer a diferença na vida de alguém. Mas como saber quando e como agir com generosidade? A resposta está em ouvir a direção do Espírito Santo. Ele nos guia para os momentos certos, as pessoas certas, os gestos certos. A sensibilidade ao Espírito Santo nos permite dar não apenas o que queremos, mas o que Deus quer. Quantas vezes tomamos decisões impulsivas, reagimos sem pensar ou escolhemos caminhos que nos levam a consequências dolorosas? Em muitos momentos, o que nos falta não é conhecimento, mas sensibilidade para ouvir a direção de Deus. O Espírito Santo não fala com gritos, ele sussurra. Sua voz é suave, mas poderosa, e quem aprende a discerni-la descobre um caminho de paz e propósito. Jesus nos prometeu, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João 14, 26. Ou seja, ele não apenas nos guia, mas nos lembra daquilo que já sabemos, mas que muitas vezes ignoramos. A sensibilidade ao Espírito não acontece automaticamente. Ela é cultivada por meio da comunhão com Deus. Quando passamos tempo em oração e na palavra, afinamos nossos ouvidos espirituais. Paulo experimentou essa sensibilidade quando, ao tentar pregar na Ásia, foi impedido pelo Espírito Santo. Atos 16, 6, 7. Imagine o desafio. Ele estava fazendo algo bom, evangelizando, mas ainda assim o Espírito o direcionou para outro lugar. Isso nos ensina que nem sempre aquilo que parece certo aos nossos olhos é a vontade de Deus. Ele nos guia para o lugar certo na hora certa. E muitas vezes isso significa dizer não para oportunidades que parecem boas. Ser sensível ao Espírito Santo também significa permitir que ele corrija nossos caminhos. Quantas vezes sentimos um incômodo ao tomar uma decisão, mas ignoramos? Esse incômodo pode ser um alerta de Deus. O Espírito nos alerta antes de falharmos, mas muitas vezes escolhemos não ouvir. Quem já tomou uma decisão errada e depois pensou, eu sabia que não devia ter feito isso, entende bem essa sensação. O segredo não é ouvir a voz do Espírito depois do erro, mas antes. O Espírito Santo não nos guia apenas nas grandes decisões da vida, mas também nos detalhes do dia a dia. Como reagir a uma ofensa? Como lidar com uma situação difícil no trabalho? Como falar com um amigo que está passando por um momento de dor? Ele está presente em cada pequena escolha, esperando que confiemos nele para agir com sabedoria. Romanos 8,14 nos ensina: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Ser guiado pelo Espírito não é
uma experiência mística distante, mas uma realidade para quem deseja andar verdadeiramente com Deus. Muitas vezes ignoramos a direção do Espírito porque estamos ocupados demais. Vivemos em um mundo de distrações, onde o barulho das redes sociais, das opiniões alheias e das preocupações diárias nos afastam da voz de Deus. Se queremos ouvi-lo, precisamos aprender a silenciar tudo o que nos impede de escutar. Isso significa separar momentos para a oração, buscar tempos de reflexão e aprender a desacelerar para permitir que Ele fale. O resultado de uma vida guiada pelo Espírito é paz. Quando seguimos sua direção, evitamos arrependimentos desnecessários, tomamos decisões mais sábias e vivemos em sintonia com a vontade de Deus. E quando estamos sensíveis ao Espírito, Ele nos capacita a sermos fiéis em tudo, até mesmo nas pequenas coisas. Porque quem é fiel no pouco, também será fiel no muito. Muitos acreditam que agradar a Deus está ligado a grandes gestos, missões ousadas ou sacrifícios extremos. Mas a verdade é que a fidelidade não começa nas grandes oportunidades, e sim nas pequenas. Jesus disse: quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Lucas 16:10. Deus observa não apenas o que fazemos quando todos estão olhando, mas principalmente quando ninguém vê. A forma como lidamos com pequenos compromissos revela se estamos prontos para responsabilidades maiores. José é um dos maiores exemplos de fidelidade nas Escrituras. Antes de se tornar governador do Egito, ele foi um servo fiel na casa de Potifar e um prisioneiro responsável na cadeia. Em Gênesis 39:6, lemos que Potifar confiava tanto em José que não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. José não esperou por uma grande oportunidade para demonstrar fidelidade. Ele fez o seu melhor onde estava, e foi exatamente isso que abriu portas para algo maior. Deus nos testa nas pequenas coisas antes de nos confiar as grandes. Ser fiel nos pequenos compromissos significa cumprir a palavra empenhada. Se prometemos algo a alguém, devemos cumprir, mesmo que pareça insignificante. Pequenos gestos como chegar no horário combinado, devolver o que pegamos emprestado ou ser íntegro em uma tarefa sem supervisão mostram um caráter digno de confiança. Muitas vezes, as pessoas querem ser promovidas antes de provarem que são responsáveis com o que já têm. Deus nunca entrega algo grande para quem despreza o pouco. Nossa fidelidade também se revela na forma como tratamos os outros. Como lidamos com pessoas que não podem nos oferecer nada em troca? Tratamos bem um chefe influente, mas ignoramos alguém de posição inferior? Damos atenção a quem pode nos favorecer, mas negligenciamos aqueles que parecem não ter importância? Deus vê tudo. O verdadeiro caráter de alguém não é medido pelo que faz diante de pessoas importantes, mas pelo que faz quando ninguém pode retribuir. No trabalho, ser fiel significa fazer o melhor, mesmo quando ninguém está supervisionando. No lar, significa cuidar das pequenas responsabilidades diárias, sem precisar ser lembrado. Na vida espiritual, significa ser constante em oração e leitura da palavra, mesmo quando não há um grande evento ou momento especial. Fidelidade não se trata de intensidade ocasional, mas de constância diária. É fácil querer algo grandioso, mas nem sempre queremos passar pelo processo. Todo grande líder começou sendo fiel em pequenas tarefas. Todo grande ministério começou com atos simples de obediência. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que foram exaltadas por Deus porque permaneceram fiéis no pouco. E se o próprio Deus nos observa nesses detalhes, por que agiríamos como se não importassem? Quem deseja crescer na fé e nas responsabilidades precisa primeiro demonstrar fidelidade onde está.
Deus não se impressiona com promessas vazias, mas com obediência consistente. E quando somos fiéis no pouco, Ele nos capacita para algo maior. Mas há momentos em que nem palavras são necessárias, e sim o silêncio e a oração. Quando somos atacados, acusados ou injustiçados, nossa primeira reação é querer nos defender. Buscamos palavras para rebater, justificar e provar nosso ponto de vista, mas a Bíblia nos ensina um princípio que contraria essa lógica humana: o silêncio. Jesus, diante de Pilatos, quando poderia ter argumentado e se defendido, simplesmente escolheu não responder. Mateus 27:14 relata: mas Jesus não respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. O silêncio de Jesus não foi fraqueza, mas uma demonstração de confiança total no plano de Deus. O silêncio, muitas vezes, é uma estratégia de sabedoria. Provérbios 17:28 afirma: até o tolo, quando se cala, é considerado sábio, e o que fecha os lábios é tido por entendido. Quantos problemas poderiam ser evitados se soubéssemos a hora de ficar calados? Quantos relacionamentos seriam preservados se não nos precipitássemos em responder no calor da emoção? O silêncio não significa ignorar, mas sim dar tempo para que Deus haja e nos direcione antes de falar ou reagir. Junto com o silêncio, a oração se torna nossa maior arma em tempos de conflito. Filipenses 4:6-7 nos ensina: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Em momentos de tensão, nossa reação natural é tentar resolver tudo sozinhos, mas Deus nos convida a entregar a situação a Ele. Quando oramos, permitimos que Ele acalme nosso coração e nos dê sabedoria para agir da melhor forma. Há situações que não precisam de mais palavras, mas de mais joelhos dobrados. Quando nos calamos diante de uma discussão, evitamos dizer algo que possa ferir e nos arrependermos depois. Quando levamos o problema para Deus em oração, entregamos a Ele o controle da situação. Isso não significa passividade, mas confiança de que Ele é o justo juiz. Romanos 12:19 nos lembra: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Aprender a praticar o silêncio e a oração não significa ignorar os problemas, mas buscar a resposta certa antes de agir. Muitas vezes, quando reagimos no impulso, tomamos decisões erradas e falamos palavras que não podem ser retiradas. A oração nos dá discernimento para saber se devemos falar, quando devemos falar e como devemos falar. Quem aprende a confiar em Deus antes de responder evita muitos desgastes emocionais e espirituais. O mundo valoriza quem não leva desaforo para casa, quem sempre tem uma resposta na ponta da língua. Mas Deus valoriza aqueles que sabem que sua força não está nas palavras ditas, mas na confiança depositada nele. Ser uma pessoa de oração não é sinal de fraqueza, mas de maturidade espiritual. Em tempos de conflito, nossa maior vitória não vem de argumentos, mas da paz que excede todo entendimento. E quando aprendemos a descansar nessa paz, descobrimos que a paciência se torna nossa aliada mais poderosa. Vivemos na era da pressa. Tudo precisa ser imediato. Respostas rápidas, resultados instantâneos, soluções urgentes. Esperar se tornou um incômodo, um obstáculo a ser vencido. Mas Deus não se submete ao nosso relógio. Ele trabalha em tempos e processos que muitas vezes não compreendemos. Abraão recebeu uma promessa extraordinária. Seria pai de uma grande nação.
Mas anos se passaram e nada aconteceu. A espera foi tão longa que ele tentou acelerar o processo tendo um filho com Agar. Mas o plano de Deus não falha. E no tempo certo, Sara deu à luz a Isaque. Gênesis 21, 1, 2. Abraão aprendeu que a paciência não é sobre esperar de braços engruzados, mas sobre confiar que Deus tem o tempo perfeito para cada coisa. A paciência não é um dom para poucos, mas um fruto do Espírito, como ensina Gálatas 5:22. Isso significa que ela pode e deve ser cultivada. No entanto, muitos desistem antes de ver os resultados, porque não suportam a espera. É como alguém que planta uma árvore e todos os dias cava a terra para ver se a raiz cresceu. Esse comportamento só atrasa o crescimento. Na vida, há coisas que exigem tempo, e quem aprende a respeitar esse processo vive com mais paz. A impaciência nos leva a tomar decisões precipitadas. Quantas pessoas entraram em relacionamentos errados porque não quiseram esperar pela pessoa certa? Quantos negócios faliram porque os donos não tiveram paciência para construir uma base sólida? Provérbios 19:2 nos alerta: não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. Quando agimos sem paciência, aumentamos as chances de fracasso e arrependimento. Esperar no Senhor não significa ficar parado. Enquanto esperamos, Deus trabalha em nós. José, antes de se tornar governador do Egito, passou anos como escravo e prisioneiro. Durante esse tempo, ele aprendeu liderança, fidelidade e administração. Se tivesse sido promovido antes da hora, talvez não estivesse preparado para a responsabilidade que viria. Da mesma forma, Deus nos ensina durante o processo de espera, moldando nosso caráter para aquilo que Ele tem reservado para nós. A paciência também nos ensina a lidar melhor com as pessoas. Em um mundo acelerado, onde as pessoas querem ser compreendidas, mas têm dificuldade de compreender, a paciência se torna um ato de amor. Tiago 1:19 nos orienta: sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Quantos conflitos poderiam ser evitados se simplesmente aprendêssemos a ouvir mais e reagir menos? O problema da pressa é que ela nos faz perder momentos preciosos. Estamos tão focados no futuro que esquecemos de viver o presente. As melhores coisas da vida não acontecem no ritmo frenético do mundo, mas nos detalhes que só quem tem paciência percebe. A paciência nos permite desfrutar do processo, aprender com cada etapa e ver a mão de Deus em cada detalhe. Quando confiamos que Deus está no controle, a ansiedade diminui. Sabemos que Ele nunca chega atrasado e que Sua vontade sempre prevalecerá. E quando aprendemos a esperar nele, descobrimos uma alegria que não depende das circunstâncias. A maioria das pessoas acredita que a alegria está ligada às circunstâncias. Se tudo vai bem, estamos felizes. Se enfrentamos desafios, a tristeza nos domina. Mas a Bíblia ensina um conceito totalmente diferente. A verdadeira alegria não depende do que acontece ao nosso redor, mas de quem está dentro de nós. O apóstolo Paulo, mesmo preso, escreveu aos Filipenses: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Filipenses 4:4. Como alguém pode estar preso, injustiçado e ainda assim encorajar outros a se alegrarem? Porque Paulo não baseava sua alegria no que via, mas no que sabia. Deus estava no controle. Jó é outro grande exemplo de alguém que encontrou alegria em meio à dor. Ele perdeu tudo: sua família, seus bens, sua saúde, e mesmo assim declarou: o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó 1:21. Jó não ignorou sua dor, mas escolheu confiar que Deus ainda era soberano. Essa é a essência da verdadeira alegria. Saber que mesmo nos momentos difíceis, Deus não nos abandonou. Mas como isso se aplica à nossa vida?
Como manter a alegria quando os problemas se acumulam? A chave está em mudar nossa perspectiva. Muitas vezes, olhamos para a dificuldade como um castigo, quando, na verdade, pode ser um processo de crescimento. Tiago 1, 2, 3 nos ensina: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. O sofrimento pode nos fortalecer, nos ensinar e nos aproximar ainda mais de Deus, se tivermos a atitude certa. Isso não significa negar a realidade ou fingir que tudo está bem quando não está, mas significa que podemos escolher onde colocar nosso foco. Se olharmos apenas para os problemas, seremos consumidos pela ansiedade. Mas se olharmos para Deus, encontraremos forças para continuar. Pense em alguém que atravessa um deserto. Se ele olhar apenas para a areia, sentirá cansaço e desespero. Mas se olhar para o horizonte e souber que há um oásis à frente, terá ânimo para continuar. Uma forma prática de cultivar essa alegria é desenvolver a gratidão. Mesmo nos dias mais difíceis, sempre há algo pelo qual podemos agradecer. Ao invés de focar no que falta, podemos agradecer pelo que temos. Em 1 Tessalonicenses 5,18, Paulo nos lembra: Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. O hábito de agradecer muda nossa mentalidade e nos ajuda a enxergar a bondade de Deus, mesmo nas pequenas coisas. Além disso, a verdadeira alegria também vem da comunhão com Deus. Quando passamos tempo em oração, quando meditamos em Sua palavra, quando adoramos, somos renovados. O mundo pode tirar muitas coisas de nós, mas não pode roubar nossa conexão com Deus. E essa conexão é a fonte da alegria que permanece, independente das circunstâncias. Descobrir essa alegria é um aprendizado diário. E à medida que aprendemos a vivê-la, ela se reflete nos nossos relacionamentos. Porque quem tem alegria verdadeira aprende a agir com sabedoria nas suas relações. Relacionamentos são uma das maiores bênçãos da vida, mas também podem ser fonte de grandes desafios. Saber lidar com as pessoas exige mais do que boas intenções, exige sabedoria. Provérbios 15:1 ensina um princípio valioso. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Quantas discussões poderiam ser evitadas se simplesmente escolhêssemos nossas palavras com mais cuidado? O sábio não fala no calor da emoção. Ele pensa antes de responder. Ele entende que uma palavra pode acalmar ou incendiar uma situação. Tiago 1,19 nos dá um conselho essencial. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Em um mundo onde todos querem ser ouvidos, poucos estão dispostos a escutar. Mas a sabedoria nos ensina que ouvir é uma forma de demonstrar respeito e amor. Muitas vezes, as pessoas não precisam de conselhos, apenas de alguém que as escute de verdade. Um marido que aprende a ouvir sua esposa, uma mãe que dá atenção ao seu filho, um amigo que se interessa pelo que o outro sente, são pequenas atitudes que fortalecem qualquer relacionamento. Relacionamentos também exigem humildade. Ninguém gosta de estar errado, mas reconhecer erros e pedir perdão é um sinal de maturidade. Jesus nos ensinou, em Mateus 5, 23, 24, que antes de apresentarmos nossa oferta a Deus, devemos reconciliar-nos com nosso irmão. Isso significa que Deus valoriza mais a paz nos relacionamentos do que os rituais religiosos. Quantas pessoas guardam mágoas desnecessárias simplesmente por orgulho? A sabedoria nos ensina que um pedido de perdão sincero pode restaurar anos de dor. Outro princípio essencial é saber escolher nossas batalhas. Nem toda discussão precisa ser vencida, nem todo comentário precisa de resposta.
Jesus, em muitos momentos, escolheu o silêncio diante de acusações. Saber quando falar e quando se calar é um sinal de inteligência emocional e espiritual. Muitos relacionamentos se desgastam porque as pessoas insistem em provar que estão certas, quando o mais importante é preservar a conexão. A sabedoria também nos ajuda a identificar com quem devemos caminhar. Provérbios 13:20 nos alerta: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Relacionamentos saudáveis edificam, enquanto companhias erradas podem nos afastar dos propósitos de Deus. Não se trata de julgar, mas de discernir quem influencia nossa vida. Se uma amizade nos afasta da fé, talvez seja hora de reavaliá-la. Relacionamentos também exigem paciência. As pessoas erram, decepcionam, falham. Se esperamos perfeição dos outros, viveremos frustrados. Colossenses 3:13 nos instrui: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. O amor verdadeiro não desiste no primeiro erro. Ele sabe que crescer juntos é um processo. Relacionamentos sábios são construídos com base no respeito, na paciência e no perdão. E quando aprendemos a tratar os outros com esse amor genuíno, passamos a enxergar as diferenças não como barreiras, mas como oportunidades de crescimento. O mundo está cada vez mais dividido. As pessoas se afastam por diferenças de opinião, crença, cultura e até por pequenas discordâncias. Mas Jesus nos ensinou algo completamente diferente: amar sem distinção. Quando ele se encontrou com a mulher samaritana, que era desprezada pelos judeus, quebrou barreiras sociais e mostrou que o amor de Deus não tem fronteiras. João 4:7-9. Ele não a rejeitou por ser diferente, mas lhe ofereceu água viva. Isso nos ensina que antes de julgarmos alguém pela sua origem ou história, devemos enxergar a pessoa como Deus a vê, com valor e dignidade. O mandamento do amor é claro. Em Mateus 22:37-39, Jesus diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Ele não disse: ame quem pensa como você ou ame quem concorda com você. O amor verdadeiro é aquele que vai além das diferenças e alcança até aqueles que nos desafiam. Muitas vezes, confundimos respeito com concordância, mas respeitar não significa aprovar tudo o que o outro faz, e sim tratá-lo com dignidade, independente das diferenças. Filipenses 2:3 nos ensina: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Isso significa que devemos deixar de lado o orgulho e reconhecer que o outro também tem algo a ensinar. Em um mundo onde cada um quer impor sua visão, quem aprende a ouvir com respeito já está um passo à frente. Infelizmente, até entre cristãos há divisões desnecessárias. Jesus orou para que fôssemos um, João 17:21. Mas muitas vezes nos dividimos por doutrinas, tradições e opiniões secundárias. O amor que Jesus nos ensinou não nos pede para abrir mão da verdade, mas para vivê-la com graça e compaixão. Quando agimos com respeito e amor, mostramos ao mundo que somos verdadeiros discípulos de Cristo. O respeito também exige empatia. Antes de criticar alguém, tente se colocar no lugar dessa pessoa. Talvez ela tenha uma história de dor que você desconhece. Talvez suas atitudes sejam reflexo de feridas que ainda não foram curadas. Ao invés de julgar, podemos perguntar: como posso ser um instrumento de Deus na vida dessa pessoa? Jesus nos fez um desafio ainda mais difícil: amar até os inimigos. Em Mateus 5:44, ele diz: mas eu lhes digo,
Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Esse amor não é baseado em sentimentos, mas em uma escolha. Escolher amar quem nos magoou, quem nos ofendeu, quem é diferente de nós. Esse é o verdadeiro amor cristão. Quando aprendemos a respeitar e amar o próximo, nossas relações mudam. O coração se torna mais leve, as brigas perdem força e a paz de Deus preenche nossas vidas. E com essa paz, aprendemos a confiar mais em Deus, mesmo quando as incertezas surgem. A incerteza é uma das maiores fontes de ansiedade para o ser humano. Não saber o que vai acontecer, sentir que não temos controle sobre a vida, pode ser assustador. Mas Deus nos convida a confiar nele, mesmo quando não enxergamos o caminho. Provérbios 3, 5, 6 nos ensina: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Isso significa que nossa segurança não vem do que podemos ver, mas da certeza de que Deus está conduzindo todas as coisas. Abraão é um grande exemplo de confiança em meio à incerteza. Deus o chamou para sair de sua terra, deixar tudo para trás e seguir para um lugar desconhecido. Hebreus 11, 8. Ele não sabia para onde ia, mas confiou. Quantas vezes queremos ter todas as respostas antes de dar o primeiro passo? No entanto, a fé exige que caminhemos mesmo quando não vemos o destino final. Quando confiamos, experimentamos a paz que só Deus pode dar. A confiança em Deus também nos ensina a esperar. Nem sempre as respostas vêm no nosso tempo. José recebeu um sonho de Deus sobre seu futuro, mas antes de vê-lo se cumprir, foi vendido como escravo, preso injustamente e passou anos no esquecimento. No entanto, em cada etapa, Deus estava preparando José para algo maior. No fim, ele pôde dizer a seus irmãos: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Gênesis 50, 20. A demora de Deus nunca é um atraso, mas um processo. Muitas vezes queremos resolver tudo sozinhos. Tentamos controlar o incontrolável, mas acabamos apenas nos desgastando. Jesus nos ensina em Mateus 6, 25, 27 a não nos preocuparmos com o amanhã, pois Deus cuida até das aves do céu e veste os lírios do campo. Se Ele cuida das pequenas coisas da criação, quanto mais de nós, que somos seus filhos. Confiar em Deus é descansar na certeza de que Ele proverá o que precisamos. Nos momentos de incerteza, a oração se torna nossa âncora. Em Filipenses 4, 6, 7, Paulo nos exorta: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Quando oramos, entregamos o fardo para Deus e recebemos sua paz em troca. A confiança verdadeira também se manifesta em nossas atitudes. Quem confia em Deus não vive desesperado, não age impulsivamente, não toma decisões precipitadas, baseadas no medo. Confiar é saber que mesmo quando não entendemos, Deus continua trabalhando. Isso não significa que tudo será fácil, mas que nunca estaremos sozinhos. E à medida que aprendemos a confiar mais em Deus, também aprendemos a servir melhor ao próximo. Pois quem confia plenamente em Deus, encontra forças para ser um instrumento do seu amor no mundo. Servir ao próximo é um dos maiores sinais de uma fé genuína. Jesus não veio para ser servido, mas para servir. E ele nos deixou esse exemplo ao lavar os pés dos discípulos. João 13, 14 e 15. No mundo, grandeza está associada ao poder e à posição. Mas no reino de Deus, grandeza está em se colocar à disposição do outro. O verdadeiro servo não busca reconhecimento, não espera retribuição, mas age movido pelo amor de Cristo.
Quem aprende a servir com sinceridade descobre que o maior beneficiado é o próprio coração. Muitas pessoas pensam que servir a Deus significa apenas atuar dentro de uma igreja, mas a verdade é que podemos servi-lo em qualquer lugar. Um sorriso para alguém que está desanimado, uma palavra de encorajamento para quem perdeu a esperança, um gesto de bondade para quem foi esquecido. Tudo isso faz parte do serviço a Deus. Como Paulo nos ensina em Colossenses 3:23, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Quando servimos aos outros, estamos servindo ao próprio Deus. Jesus ensinou que devemos ajudar sem esperar algo em troca. Em Mateus 6:2-4 ele disse, quando você der esmola, não toque trombeta diante de si, como fazem os hipócritas para serem honrados pelos outros. O verdadeiro serviço acontece quando fazemos o bem em segredo, sem a necessidade de reconhecimento humano. Quem serve para aparecer já recebeu sua recompensa dos homens, mas quem serve em silêncio recebe a recompensa do próprio Deus. Muitas vezes, servir exige sacrifício. Significa sair da nossa zona de conforto, abrir mão do tempo, dos recursos ou da comodidade para ajudar alguém. No entanto, é nesse sacrifício que encontramos propósito. Em Romanos 12:1, Paulo nos exorta: ofereçam seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. O serviço é uma forma prática de adoração. Cada vez que ajudamos alguém, estamos demonstrando o amor de Cristo de maneira tangível. Servir também significa amar aqueles que, aos olhos do mundo, não merecem ser amados. Jesus nos desafiou a fazer o bem até mesmo aos inimigos, Lucas 6:35. Isso não significa apoiar erros ou aceitar abusos, mas sim agir com graça e misericórdia, porque é isso que Deus faz conosco todos os dias. Se queremos ser parecidos com Cristo, precisamos aprender a servir não apenas aqueles que nos tratam bem, mas também aqueles que nos desafiam. Outro aspecto essencial do serviço sincero é a empatia. Antes de julgar alguém, precisamos nos perguntar: se eu estivesse nessa situação, como gostaria de ser tratado? Essa é a essência da regra de ouro, ensinada por Jesus em Mateus 7:12. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. O mundo seria completamente diferente se todos aplicassem esse princípio em seu dia a dia. Quando servimos com sinceridade, não apenas impactamos a vida dos outros, mas também somos transformados. O serviço nos ensina humildade, nos aproxima de Deus e nos dá um propósito maior. E quando vivemos para servir, nos tornamos verdadeiros instrumentos do amor de Deus no mundo. Agora que você conhece essas atitudes que transformam vidas e agradam a Deus, a pergunta que fica é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Você vai continuar vivendo no automático ou vai começar a aplicar esses princípios no seu dia a dia? Saber o que é certo não muda nada se não colocarmos em prática. Deus não busca apenas ouvintes, mas sim praticantes da sua palavra. Tiago 1:22. Olhe para a sua vida hoje e faça uma análise sincera. Em quais áreas você tem falhado? Em quais momentos você poderia ter agido com mais humildade, mais generosidade ou mais paciência? Será que você tem buscado a justiça ou se conformado com o que é errado? Será que seu coração está pronto para perdoar ou ainda guarda rancor? As mudanças não acontecem do dia para a noite, mas cada decisão que tomamos nos aproxima ou nos afasta do propósito de Deus. A questão é que o mundo está cheio de discursos vazios, de pessoas que falam sobre fé, mas não vivem o que pregam. Você vai ser mais um ou vai fazer a diferença? Deus está chamando pessoas dispostas a viver uma fé verdadeira, que se reflete em cada escolha, cada palavra
e cada atitude. O que você decide hoje vai ecoar na eternidade. E aqui vai um desafio. Escolha pelo menos uma dessas atitudes e coloque em prática agora mesmo. Se for a humildade, tome a iniciativa de pedir perdão a alguém. Se for a generosidade, ajude alguém que precisa. Se for a paciência, controle sua reação em uma situação difícil. Pequenas mudanças criam grandes transformações. Não espere sentir vontade, apenas faça. O crescimento espiritual acontece quando decidimos agir, e não quando esperamos. Um momento perfeito. Agora me diga, qual dessas atitudes mais te impactou? Qual delas você sente que precisa melhorar? Deixe seu comentário e compartilhe sua experiência. Sua resposta pode inspirar outras pessoas que estão nessa jornada. E se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreva no canal e ative as notificações para continuar aprendendo. Deus tem muito mais para falar ao seu coração.